Olá, seja bem-vindo à nossa aula 3 do nosso curso Sequela Christi. Jesus Cristo, uma perspectiva bíblica para o discipulado. Sou Padre Frei Inácio José, religioso da Ordem de Nossa Senhora das Mercês, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Hoje nós vamos trabalhar o seguinte tema: Deus que entra na história humana através do nascimento de Jesus Cristo. Vocês devem ter reparado, meus queridos irmãos e irmãs, que nós começamos o nosso curso meio que pelo final da história de Jesus, a ressurreição dele. Porque, de fato, os cristãos começaram a pensar e elaborar teologicamente a vida de Jesus foi a partir do seu final. O que era mais importante para eles era a morte e ressurreição de Cristo, sobretudo a sua ressurreição que o determinou como Senhor exaltado, glorificado, Rei do céu e da terra e por aí vai. De tal maneira que, agora, ao pensarem como foi a origem de Jesus, o nascimento de Jesus, eles vão pensar esta origem, nascimento de Jesus, contar esta origem e nascimento de Jesus como a origem de Deus exaltado, glorificado, que entra na história humana, para poder nos salvar, para poder nos redimir. De tal maneira que nós não podemos perder de vista que aquele que entra na história é chamado de Logos. É o verbo divino, é a palavra criadora de Deus, conforme nos diz João capítulo 1, versículo 14. O mesmo Evangelho de João vai dar um outro título muito significativo a Jesus. Vai chamar Jesus de Eu Sou, Rego Eimi. Por 14 vezes o Evangelho de João vai se referir a Jesus como Eu Sou, 7 vezes com um predicativo, por exemplo, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, e outras 7 vezes sem um predicativo. Ora, eu sou é o nome com o qual Deus se revelou no Antigo Testamento a Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Então, os cristãos, ao descreverem o nascimento de Jesus, estão descrevendo a entrada do Logos, a palavra criadora de Deus, o próprio Deus, entrando na história humana. Isso precisa ser levado em conta, por quê? Porque os judeus tinham a expectativa do Messias Rei, ou Rei Messias, que haveria de governar Israel e trazer Israel novamente à antiga glória vivida e experimentada no tempo de Rei Davi. Todas essas citações abaixo aí, você depois pode lê-las na sua Bíblia, que são profecias, citações que fazem referência a este futuro rei davídico que traria novamente a glória do povo de Israel. Atente-se apenas para o detalhe de que em nenhuma destas passagens se afirma que o Messias ou o rei seria divino ou seria o próprio Deus. Embora lá em 2 Samuel, capítulo 7, 12 a 16, se fale que a descendência de Davi permanecerá para sempre, mas não se trata de uma descendência divina, significa que os filhos de Davi haverão de permanecer para sempre sobre o trono. Apenas nada mais do que isso. Então isso significa que aquele que nasceu, de certa maneira, superou as expectativas que o povo de Israel tinha em relação ao Messias e Rei. Lucas capítulo 1, capítulo 2 faz um paralelo lindo e maravilhoso na sua escrita. Ele vai descrever o nascimento de Jesus como a chegada do Novo Testamento. E para isso ele vai usar o seguinte expediente. Ele vai utilizar personagens idosos, velhos, tipo Zacarias, Isabel, o velho Simeão, a profetisa Ana, para simbolizar o Antigo Testamento, que ainda vai dar um fruto que é o último profeta do Antigo Testamento, que é João Batista, ao passo que
personagens novos, tais como Maria, José e, sobretudo, Jesus, simbolizam o Novo Testamento que chega. A nova aliança de Deus com o povo. Então, no capítulo 1, versículos 5 a 25, nós temos o anjo Gabriel anunciando o nascimento do último profeta do Antigo Testamento, João Batista. Ele vai na cidade de Jerusalém, no templo de Jerusalém, ao sacerdote Zacarias, dizendo que ele vai ser pai do precursor, e ele não acredita e fica mudo. O mesmo anjo, no versículo 26 a 38, agora vai numa birimboca chamada Nazaré, uma cidade tão pequenininha que não aparece nenhum texto judaico, para você ter ideia, só o Evangelho cita a cidade de Nazaré, de tão pequenininha que é. E vai a uma virgem prometida a um jovem, a uma virgem prometida em casamento a José, dizer que ela vai ser mãe do Filho de Deus, o Messias. Ora, esta simples comparação nos faz pensar que Zacarias, sendo sacerdote, trabalhando no templo, tinha todas as condições para acreditar no anúncio que o anjo lhe fizera, e Maria não tinha. Entretanto, Maria acreditou no anúncio do anjo, ao passo que Zacarias não. É interessante também a imagem utilizada pelo anjo para dizer como que este verbo se fará carne. Porque Maria contesta: como isso haverá de acontecer se eu não conheço homem algum? Pois o anjo responde que o Espírito virá sobre ele em forma de pombo, e sobre ela te cobrirá com a sombra do Altíssimo. Então, este cobrir com a sombra é uma imagem veterotestamentária, encontrada em várias passagens, como coloquei aí, Êxodo 13, 21, 14, 19, 20, 1 Reis 8, 10, 12, Isaías 6, 4, que a nuvem da glória de Deus, da Shekinah de Deus, cobre aquele lugar para dizer que aquele lugar agora tem a presença de Deus. Então, perceba que não é uma imagem esponsal ou sexual que se utiliza aqui. Porque já existiam nas mitologias gregas a ideia de Deus que vem e se deita com uma virgem ou com uma mulher e dali nasce um semideus. Pois não é esta a imagem utilizada por Lucas. Lucas diz que o Espírito Santo de Deus vem sobre Maria e realiza uma criação absolutamente divina no ventre dela, o Verbo feito carne, o Filho de Deus feito homem. Depois, a cena posterior do versículo 39 a 56, que comumente chamamos de visita de Maria e Isabel, na verdade é a visita de Jesus a João Batista. É Jesus visitando o último profeta do Antigo Testamento. É a nova aliança dizendo para o último profeta da antiga aliança, dizendo: olha, estou aqui, acabei de chegar. Por isso que ele se alegra, porque ele percebe que o seu tempo já está se esgotando, está chegando ao final, pois o tempo definitivo da ação de Deus na história humana, com a chegada de Jesus, está para acontecer. E aí, no versículo 57, nós vamos ter a narrativa do nascimento do precursor, João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, que é concedido por Deus a Zacarias e Isabel como um dom, que é o significado do nome João, e Yohanan significa dom de Deus. E aí vem em paralelo o nascimento de Jesus. Agora aqui está um detalhe. Como os primeiros cristãos eram judeus, e eles queriam, de certa maneira, transcrever no nascimento de Jesus traços que pudessem fazer com que os judeus acreditassem que Jesus fosse o Messias. Então aí nós teremos o papel determinante, por exemplo, de José, que aparece no Evangelho de Mateus. José é descendente de Davi. Então José, ao adotar o menino Jesus, faz com que este Jesus seja descendente de Davi por adoção. Porque, a rigor, Jesus é filho de Deus. Filho de Deus. Mas, pelo fato de José adotá-lo, o torna também filho de Davi. Depois, Lucas capítulo 2, 1 a 3, fala que o nascimento de Jesus se deu na época do imperador César Augusto. A finalidade aqui desta referência não é dar uma exatidão cronológica da data do nascimento de Jesus, porque historicamente nós não sabemos quando ele nasceu.
mas sim de demonstrar que, de fato, o nascimento de Jesus foi um fato histórico, acontecido em uma determinada época da nossa história. Ou seja, de fato, Deus entrou e tocou a nossa história. Depois, do versículo 4 a 7, vai dizer que o rei Messias nasce na pobreza, o rei Messias Deus. E é interessante, né? Porque nós estamos muito acostumados com a cena do presépio, mas o texto bíblico não diz que Jesus nasceu no presépio tal qual nós imaginamos. Diz o texto bíblico que Jesus nasceu em meio aos animais porque não havia lugar para eles na hospedaria. E ali aparece a palavra grega katalima. Katalima significa quarto no segundo andar ou quarto de hóspedes. Normalmente, naquele tempo, as casas dos judeus tinham 2 andares e no andar superior da casa ficava um quarto no qual se recebia as visitas. Justamente pelo fato de estar havendo um censo no qual obrigava todas as pessoas, todos os homens, a voltarem para a sua terra natal, isso com certeza fez com que a casa estivesse cheia. Então Jesus, Maria e José não tinham lugar no quarto de hóspedes acima. E como os judeus tinham também o costume de colocar os seus animais dentro de casa na hora de dormir, os pequenos animais, então provavelmente Jesus nasceu na parte de baixo da casa, em meio aos animais, sendo colocado justamente na manjedoura, num coxinho que esses animais comiam. É uma forma belíssima, poética de dizer que aquele que nasceu haverá de ser o alimento de toda a humanidade. E ele, sendo rei, Messias e Deus, ele nasce na pobreza, na simplicidade e na humildade. Não nasce na beleza, na suntuosidade dos palácios dos descendentes de Davi daquela época. Depois, do versículo 8 ao versículo 20, ainda do capítulo 2, nós temos os pastores como aqueles que são os primeiros a reconhecerem Jesus como Messias no Evangelho de Lucas. Esse detalhe nos chama muito a atenção, por quê? Porque os pastores eram gente excluída naquela época. Eles não podiam praticar plenamente a religião judaica justamente pelo fato do cuidado que eles tinham que ter quase que 24 horas por dia junto aos animais ao rebanho. Além disso, os pastores também eram uma profissão de má fama, eram considerados ladrões. Pois, pasmem, o anjo chega para eles e diz: nasceu para vós o Salvador, nasceu para vocês, pastores, para os excluídos, para aqueles que são marginalizados socialmente, excluídos religiosamente, para vocês nasceu o Salvador. Então, esse detalhe é necessário ressaltar. Jesus, segundo Lucas, é claro, depois nós vamos ter a consciência que Jesus é Salvador de toda a humanidade, mas Lucas pontua o nascimento de Jesus como um caminho de salvação para um determinado grupo de pessoas que se identifica com esses excluídos, simbolizado por esses pastores. A mesma ideia vai aparecer no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 1 a 2, onde quem a gente menos espera é que vai adorar a Jesus e reconhecer Jesus como Salvador, magos pagãos. Na piedade popular são os 3 reis magos, mas o texto bíblico diz apenas que são magos, e a palavra magoi em grego era a palavra utilizada para se referir aos astrólogos babilônicos ou persas. Então, gente de mentalidade pagã, gente que pratica astrologia, reconhece a Jesus como Salvador. E ao passo que aqueles que têm a Bíblia na mão, que, a saber, Herodes, o alto clero de Jerusalém, os escribas e fariseus, não o reconhecem como Salvador. Parece uma situação muito parecida com os tempos atuais, onde muita gente, com a Bíblia, nos seus lares, nas suas igrejas, muitas vezes não entende e não assume o projeto de Jesus, ao passo que tantos outros que de repente não frequentam as comunidades cristãs, que nós chamaríamos de pagãos, de repente o reconhecem como Salvador e vivem o seu projeto e vivem a sua palavra. Depois, voltando novamente ao Evangelho de Lucas,
Lucas continua nos mostrando que Jesus é, portanto, a nova aliança, ou novo testamento de Deus para a humanidade que chegou. E como isso aparece? Em primeiro lugar, no capítulo 2, versículo 21, quando Jesus recebe o nome no 8º dia, o nome de Jesus, que significa Deus salva. Ele, ao ser circuncidado, ele é, vamos dizer assim, batizado, recebe o seu nome, segundo a tradição judaica. E depois, no versículo 28 a 30, nós vamos ter esse personagem velho, Simeão, que toma o menino Jesus nos braços e diz: Agora, Senhor, podes deixar teu servo ir em paz, pois meus olhos viram a salvação, luz para todas as nações. Perceba que ele é velho. Lembra aquilo que eu disse? Que Lucas utiliza o expediente literário de colocar personagens velhos contrapostos a personagens idosos? Pois muito bem, este velho Simeão é a síntese de toda a expectativa veterotestamentária, toda a esperança do Velho Testamento. Ele, diante da chegada de Jesus, diz: Agora, Senhor, posso ir em paz, porque chegou a nova aliança. Chegou o Salvador do mundo. Chegou aquele através do qual Deus haverá de viver a sua aliança e o seu relacionamento com toda a humanidade. Belíssimo esse texto. Mas veja, este Jesus que nasce, ele é rejeitado. Ele é rejeitado. E isso aparece no capítulo 2 do Evangelho de Mateus. É claro que isso tem a ver também com a comunidade mateana que redige este evangelho, que está em polêmica com a comunidade farisaica de então. Mas, de certa maneira, para nós, enquanto discípulos e discípulas de Jesus, é interessante perceber que Jesus se identifica com os exilados, refugiados e imigrantes. Por quê? Tão logo Jesus nasce e Herodes o pretende matar, José leva Maria e o menino Jesus para o Egito. Então Jesus, num primeiro momento, é exilado e refugiado. Ao ir para o Egito, Jesus revive a experiência, claro, que de uma forma absolutamente distinta, do povo de Israel escravizado no Egito. Depois, ao voltar novamente para a terra de Israel, uma vez que Herodes Magno faleceu, e assume o trono seu filho Herodes Antipas, José, sabendo que Herodes Antipas era tão perverso quanto o pai, vai e se muda para a cidade de Nazaré, onde haverá de cuidar e criar a sua família. Então, se num primeiro momento Jesus é exilado e refugiado, num segundo momento Jesus é migrante, como tantos migrantes que saem da sua terra natal em busca de uma melhor situação de vida. Então, Jesus experimenta isso na sua infância. Jesus revive na sua infância toda a dor e toda a opressão experimentada pelo povo de Israel. E Herodes, a corte de Jerusalém, o alto clero de Jerusalém, simbolizam justamente Israel, que rejeita o seu Salvador, o Messias, o Cristo Jesus. Depois, um detalhezinho bacana, né? Que hoje nós temos muita curiosidade em saber como que Jesus viveu a sua infância e sua adolescência, e os evangelistas não têm preocupação nenhuma com esse tempo, que por sinal seria o maior tempo da vida de Jesus. Assumindo que Jesus iniciou seu ministério público aos 30 anos, então significa que dos 12 aos 30, nós não sabemos o que ele fez. Sabemos que aos 12 anos, conforme Lucas 2, capítulo 2, versículo 41, Jesus, na celebração de Páscoa, assume o seu compromisso de ser adulto na fé judaica. Faz o rito de Bar Mitzvah, que é o que está por trás daquela cena da perda de Jesus no templo de Jerusalém. Né? Na verdade, ele não estava perdido, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, pois ele, agora adulto na fé, assume a responsabilidade de cuidar das coisas do pai dele. Né? Então perceba que ele, enquanto Deus encarnado, enquanto Messias, ele passou a maior parte da vida dele escondido, vivendo no cotidiano de Nazaré. E isso
é um grande ensinamento para nós. Por quê? Porque nós muitas vezes só queremos reconhecer a Deus nas coisas extraordinárias da vida, ao passo que a Deus nós devemos aprender a enxergar e encontrar, sobretudo, no cotidiano e no dia a dia de nossa vida. Veja, Hebreus 2, 17 e 18 vai nos dizer que ele é um sumo sacerdote capaz de nos compadecer de nós diante do Pai do céu, porque ele experimentou em tudo a nossa vida, menos o pecado. Então, no cotidiano, Deus experimentou tudo aquilo que o ser humano experimenta na vida, exceto a dimensão de romper os laços de amizade com Deus, que é aquilo que nós chamamos de pecado. Filipenses capítulo 2, versículo 8, que é um hino que se cantava nas antigas comunidades cristãs e que Paulo cita na carta aos Filipenses, vai nos ensinar que Jesus não se apegou à sua condição divina, mas assumiu a forma de escravo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus, de fato, se solidarizou, ou melhor dizendo, Deus em Jesus de fato se solidarizou à nossa vida humana, experimentando aquilo de melhor que existe na nossa humanidade, bem como também experimentando aquilo que de pior tem na nossa humanidade em termos de sofrimento e de dor. A única coisa que Jesus não experimentou foi a dimensão do pecado. A única coisa que Jesus não experimentou foi a dimensão do pecado, que nós, infelizmente, experimentamos. Daí, meus queridos irmãos, destas cenas da origem de Jesus, do nascimento de Jesus, da sua infância, nós podemos tirar algumas lições para o discipulado, fazendo uma síntese também do vídeo anterior que tratava acerca da ressurreição de Jesus e da sua ascensão. Então, querido discípulo, querida discípula de Jesus, você está seguindo alguém que está vivo aqui agora. Estamos vivendo o tempo da Páscoa, o tempo pascal, que vai nos ensinar na sua liturgia a experimentar Cristo vivo entre nós. E que além de estar vivo, ele reina glorioso sobre todo o universo, está sentado à direita de Deus Pai, de onde governa sobre todos nós. E por isso mesmo, este que está lá, ele é Deus, ele é divino. E em Jesus, Deus de fato veio e habitou e tocou a nossa vida e tocou a nossa história. E ele se manifesta onde menos se espera. Ele não se manifestou na glória dos palácios do seu tempo, mas se manifestou na pobreza, na simplicidade, na humildade de Nazaré, talvez para nos ensinar a enxergar ainda hoje nos pobres e humildes a presença escondida e misteriosa de Deus. Queremos encontrar a Deus? Não busquemos na riqueza, no luxo e nos holofotes, mas busquemos na pobreza, na humildade e na simplicidade. Então, Deus entra na história humana pobre e humilde, conforme relata Lucas. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não teve lugar adequado para o seu nascimento. Excluídos, simbolizado pelos pastores, e estranhos, simbolizados pelos magos ou estrangeiros, são os primeiros a reconhecer Deus presente na terra. Isso talvez para nos ensinar que, talvez aqueles que nós consideremos como excluídos e estranhos, tenham uma sensibilidade melhor para perceber a presença de Deus, ou até mesmo para viver os valores ensinados por Jesus, do que nós, que nos dizemos discípulos e discípulas de Jesus. O seu povo o rejeitou, os seus o rejeitaram, simbolizados por Herodes e alto clero de Jerusalém. Isso para nos ensinar que o discípulo também pode ser rejeitado, pois o mestre o foi, como também nós podemos, enquanto discípulos, rejeitar o próprio mestre e o seu ensinamento quando de fato não o entendemos e compreendemos. Aprendemos que é necessário reconhecer a Deus no cotidiano de nossa vida, a Nazaré da nossa vida. Nazaré é nossa casa, Nazaré é nosso trabalho, Nazaré é nosso lazer, e Deus está constantemente ali, o ressuscitado está constantemente ali, e precisamos despertar o nosso olhar da fé para o aprender a reconhecer. E além disso, porque Jesus experimentou esta fragilidade, a perseguição desde o seu nascimento, é necessário aprender a reconhecer Deus nos pobres, refugiados, exilados e estranhos de hoje. Neles são presença misteriosa de Deus para cada um de nós. Para o próximo encontro, convido você
a ler e rezar os seguintes textos. Lucas, capítulo 3, versículo 18, Mateus 3, de 13 e 17, Mateus 4, 1, 11. Na próxima aula nós vamos ver a relação de Jesus com João Batista, né? E como que Jesus aprendeu uma certa concepção de Deus e de reino com João Batista e depois Jesus mudará essa perspectiva. Veremos, por exemplo, em Mateus 4, como que Jesus responde àquelas vozes e tentações que tentam tirar ele do foco do caminho de fazer a vontade do Pai. Depois João 1, 14, João 1, 19 e 28, João 1, 35, 42. Sobretudo para que a gente reconheça Jesus enquanto uma personalidade maior, mais vigorosa e mais importante que João Batista. E os títulos que o Evangelho de João dá a Jesus, como Verbo, como Cordeiro. Depois João 2, as bodas de Caná. Versículo 13 a 25, Jesus como novo templo. João 3, 1, 14, quando Jesus vai falar da importância do novo nascimento na vida do discípulo. Qual é a missão de Jesus? Segundo o capítulo 3, versículo 16 a 21. João Batista, novamente saindo de cena e falando que Jesus é o Cristo, a prisão de João Batista, o martírio de João Batista. Ou seja, todos esses textos para nos fazer entender um pouquinho qual que é o significado de João Batista naquela época e como que Jesus, que de certa maneira entrou nesse movimento, depois dá um novo rumo ao movimento iniciado por João Batista. Depois, João capítulo 4, 1, 42, o diálogo de Jesus com a samaritana. Percebam que aqui nós estamos fazendo uma mescla. Estamos mostrando o início do ministério público de Jesus nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e o início do ministério público de Jesus no Evangelho de João, que segue um caminho absolutamente diferente. Que você possa fazer o exercício da leitura orante, meditar essas palavras, tirar sempre um tempinho por dia para fazer esta leitura espiritual, afetuosa, a fim de que você, ao ler a Sagrada Escritura, possa ter contato com a Palavra de Deus, que é a própria pessoa de Jesus. Se você quiser aprofundar, você pode ler no Catecismo da Igreja Católica os números 534 a 540, que vai tratar justamente do significado do mistério do nascimento de Jesus no mundo. Ele enquanto Verbo encarnado, o que significa isso do ponto de vista da fé cristã católica. E também o capítulo 3 do livro de José Antônio Pagola, Jesus, uma aproximação histórica, que vai nos mostrar esta relação de Jesus com João Batista enquanto aquele que vai fazer uma experiência de busca de Deus e vai, de certa maneira, encontrar uma resposta em João Batista e depois aperfeiçoará ainda mais essa resposta com a sua própria experiência pessoal. Espero que você tenha gostado desse encontro e até a próxima aula, se Deus quiser.